Salve, salve, fã da velocidade ligado com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira naquele fim de semana. Depois daquele fim de semana clássico pro fã da velocidade, acabou no domingo faltando uma corrida, a gente vai comentar sobre isso também. Mas tivemos Mônaco, tivemos Indianápolis com grandes emoções, enfim, assuntos não faltarão. Vamos juntos nessa, mais um programa. Estamos aqui, eu sou o Thiago Alves, estou... Christian Fittipaldi, mais uma vez aqui, tudo jóia, Christian? Salve, salve, amantes da velocidade, não é assim que você fala? Empolgado, não, eu falo, esfregue suas mãos. Isso. Até esqueço, é tanta coisa que eu falei esse fim de semana que eu até esqueci aqui. Tudo beleza? Tudo certo, senhor Christian? Tudo ótimo. Tranquilo? Nelsinho Piquet também tá aqui com a gente. Júnior, tudo jóia? Tudo beleza? Tô acordando ainda. Tá acordando ainda? Se recuperando? Tá vendo? Era pra você ter acordado ele no fim de semana. Não, mas ninguém acordou, a gente deixou ele repousando, né? Ó. Então. Spa é mais pra frente, era Mônaco aqui. Você voltou quando? Domingo de manhã? Domingo de manhã. Você foi pra Osasco, né? Nossa, só que eu não dormi. Eu ia tentar dormir antes da corrida de Fórmula 1, eu não conseguia ver a corrida. Aí acabei só conseguindo dormir meio-dia. Enfim, mas... Pô, perdeu o grande show. Eu perdi um pouquinho da corrida, eu perdi. Mas assisti boa parte. Boa. Sensacional, você que nos acompanha já pode deixar aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se está nos acompanhando nas plataformas de áudio, pode deixar aquela classificação 5 estrelas. Tem como seguir também nas plataformas de áudio e você não perde nenhum detalhe do Pelas Pistas. Bora lá acelerar então. Tivemos Grande Prêmio de Mônaco. Uma corrida, mais ou menos, como corrida, pelo menos até a volta número 54, quando começou a chover. Mas o Max Verstappen vence mais uma vez na temporada, sua segunda vitória em Mônaco, sua 39ª vitória na Fórmula 1. Ele está apenas 2 agora de ser o 5º maior vencedor da história da categoria, de encostar no Ayrton Senna com 41 vitórias. Mas começando, talvez, Nelsinho, com o sábado. Acho que o sábado, a classificação foi um negócio assim... Foi legal. Foi muito legal a classificação, hein? Legal está sendo bonzinho. Não, foi muito bom. Foi do Carvalho, assim, o negócio, exatamente. Né? Eu acho que mostrou que a pista foi emborrachando muito rápido, né? Os carros vão ficando mais leves, vão ficando mais rápidos, os pilotos vão ficando mais confiantes. Tudo vai melhorando, né? Eles devem usar o motor um pouquinho mais no limite, no final, para aquela uma volta só. E foi legal vendo a pista melhorando, todo mundo abaixando o tempo, pouco a pouco. O Alonso, obviamente, mostrando a velocidade do carro, dele mesmo, ainda com 41 anos de idade, ainda realmente muito rápido. Max também, logo no finalzinho, tendo que distrair tudo, fez uma mega volta. Os dois primeiros setores não pareciam tão rápido, né? E o último ele conseguiu extrair muito. Então, realmente, para nós, quem estava de fora assistindo, foi bem... Para quem não assistiu, vale a pena rever só a classificação, porque foi uma das classificações mais... ultimamente, uma das mais legais de assistir, né? Então, o final de semana inteiro, mas principalmente a classificação foi bacana. Foi espetacular, hein, Cris? Aquele terceiro setor... O Ocon mandou muito, também, né? Quarto lugar. A hora que ele... quarto, acabou largando em terceiro, mas a hora que ele foi o primeiro a meter a volta dele lá na frente. Tanto que ele foi... Apareceu em primeiro, né? Isso, ele foi P1. P1. Daí os outros foram melhorando. E como você mesmo disse, aquele último setor lá do Max, ele tirou, sei lá de onde ele conseguiu tirar, porque... Teve uma cena que eles compararam os dois carros, né? O Alonso com o Max. Uhum. E a hora que os dois saíram lá do túnel, indo lá para a freada lá da chicane, o Alonso estava claramente 2 carros na frente do Max. Foi impressionante aquilo que o Max conseguiu tirar lá no último setor. E ele acabou encostando 2 vezes na parede, né? Sim. Então, uma vez lá na última curva e a outra vez, se eu não me engano, na segunda perna do S da piscina, ele encostou com a roda dianteira. Então, como disse o Christian Horner, he had to dig deep. E ele realmente teve que tirar essa daí lá do fundo e mandou pra caramba. Não, eu lembro que eu tava acompanhando também a parcial. A hora que eu vejo na segunda parcial, mais 2 décimos, falei, já era. Já era. Aí quando eu vejo a tocadinha no muro, eu falei, já era de vez. E daqui a pouco aparece lá, P1, não é possível. E o cara vai lá e Não, trava. E
e conseguir... Assim, obviamente, eles estão num momento bom, o carro é muito bom, né? Eu acho que ele também... O Pérez tinha saído da equação, né? De ter batido no começo, então... Mas você deixar tudo pra última hora, sem chance de errar, porque você só tem aquela volta, Sim. você não tem outra volta, e eu não sei o tanto que ele sabia, né? Eu acredito que ele não sabia das voltas dos outros concorrentes, né? Na hora, porque o cara não vai ficar falando no meio da volta, beleza, o Alonso virou tanto, o fulano virou tanto. Mas você deixar, beleza, ter a confiança pra deixar, pra ser o último cara a passar antes da bandeirada, pra você completar aquela volta. Saber que você não... Sabe, é muita confiança e... É um momento muito tenso, assim, independente, beleza, ele tá liderando o campeonato com uma certa folga agora, o companheiro dele tinha batido já no Q1, ele ia... Se fosse pra ele perder, ele ia largar ali em segundo, terceiro, pior caso, né? Mas mesmo assim, ele conseguir deixar tudo pra última hora e fazer uma volta daquela, foi de tirar o chapéu. Perguntar pra vocês rapidinho, Cris. Então, agora você Claro. trouxe um negócio à tona bem interessante. Você acha que o fato do Pérez ter batido no Q1, isso daí ajudou o Max ou não fez diferença nenhuma? Eu acho que ajudou. Ajudou psicologicamente? Eu acho, independente de quem seja, quando seu companheiro bate e tá fora da equação, tira um pouco de peso, né? Porque você é uma... Um pouco de pressão. Porque geralmente a primeira coisa que você se compara é com o seu companheiro. Ainda mais numa categoria que os carros são todos diferentes, toda a equipe, né? O único carro igual do grid inteiro é o do seu companheiro de equipe. Então, primeira coisa, você se compara a ele, né? E o Pérez ultimamente tem mostrado ser um piloto muito bom nas pistas de rua, tem sido uma referência. Ele saindo fora da equação, né? Isso acaba... Né, e é o cara que tá em segundo no campeonato, é o cara que tem andado bem nas pistas de rua, já saiu logo no começo, te deixa um pouco mais calmo. Então, não foi a situação mais difícil, eu vou dizer que o Max podia ter pego, né? Ele podia realmente muito bem também ter terminado a classificação entre ele e o companheiro de equipe dele, mas como não foi o caso, né? Porque o Pérez rodou, ou bateu. Então, assim, com certeza, na vida das dúvidas, tira muito peso seu companheiro sair logo da frente no começo da classificação. Inclusive um finalzinho de semana do Pérez, para ele esquecer, hein? Óbvio que começou na classificação, né? Quando ele já errou na primeira curva, bateu, se tirou da classificação, e daí a corrida dele foi um errinho atrás do outro, né? Não, acho que ele exagerou bem. Exatamente, então. Mas numa situação dessa você vai por tudo ou nada, né? Tá largando em último em Mônaco. Eu acho que aquela estratégia de parar na primeira volta já tava nos planos. Tipo assim, era beleza. Não, aquela eu achei que foi boa. Foi Sim, boa. É. E aí eles ainda... Foi engraçado porque eles ainda fingiram que tinha alguma coisa, né? Não sei se foi eu que vi errado, mas... Falaram, tem um puncture, tem alguma coisa que tá errada. Aí pararam pra trocar pneu. Eles fingiram no rádio que tinha alguma coisa errada pra trocar o pneu, mano. Não tinha nada de errado. Eles sabiam que a primeira volta é lenta. Tá, beleza, a gente vai seguir o fluxo. Para no box, vai trocar de pneu. E a gente vai chegar em todo mundo rapidamente, aí a pessoa vai parando e a gente vai passando, mas... E sem o safety car a gente se beneficia. Mas não foi o que aconteceu, né? Antes de entrar na corrida, uma questão que vocês levantaram aqui. Tomada de tempo, classificação. Vocês gostavam de saber, por exemplo, as parciais, estavam melhorando, piorando? Como que era uma classificação na cabeça de vocês? Só pergunta boa. E ultimamente, eu tenho tirado aquele delta time no volante, né? Que vai mostrando. Porque... Às vezes eu tenho mania de, beleza, faz a primeira curva, tá meio décimo atrás, aí eu tenho mania de querer tentar forçar um pouco demais, né? Porque tem horas, por exemplo, que você sai na classificação e a pista pode tá piorando, tudo bem, em Mônaco, no caso, foi melhorando, a temperatura tava baixando, a pista vai emborrachando, o carro vai ficando mais leve, você vai tendo mais confiança com a pista de rua, o tempo vai melhorando bastante. Agora, não necessariamente isso acontece em todos os lugares, tem lugares que, por exemplo, vai classificar, sei lá, 11 horas da manhã aqui no Brasil e a pista tá naquela subindo temperatura bastante. Então tem hora também que a pista vai piorando. Então não necessariamente porque o seu primeiro setor tá um pouco mais lento quer dizer que você tá pior, né? Também você tem que tomar muito cuidado para você não
tentar extrair mais do carro do que tem de gripe ali, entendeu? E às vezes aquele delta no volante, sei lá, eu mexi um pouco comigo, porque se a pista for piorando e o primeiro trecho for um pouco mais lento, aí eu tento forçar um pouco mais o segundo, acaba piorando bastante, porque você perde muito mais tempo quando você tenta achar mais gripe do que o carro tem, né? Que chama overdrive, né? Você freia um pouco mais dentro, o carro não para direito, aí você faz a mínima muito lento, aí acaba sendo um efeito muito pior. Então eu tirei todo o delta durante a classificação e eu fico só realmente sentindo mesmo do gripe do carro, né? Até porque na estoque, no Q1 pro Q2 pro Q3, a gente não troca pneu, mesmo pneu, né? Então, lógico, tem horas que pode ir melhorando, se o carro tá muito bom ou se a pista vai melhorando bastante, mas tem maioria das vezes, se o seu carro, por exemplo, é bom, mas ele tem um consumo alto de pneus, na segunda saída pode piorar um pouquinho, na terceira pode piorar mais ainda. Então, mas eu tento tirar esse delta do volante porque ele vai deixando a gente meio... Perdi um décimo aqui, eu vou ter que tentar recuperar isso de alguma forma e você acaba piorando mais ainda. Então, eu vou... Não vou dizer no cego, né? Mas eu vou tentando extrair o máximo que eu posso. Aí depois da classificação eu vejo, comparo com o que aconteceu, né? Onde eu perdi, onde eu ganhei, porque até prefiro fazer isso do que ficar analisando durante a volta, curva após curva, para isso não mexer tanto com o meu psicológico. Eu ainda estou em dúvida se eu vou responder essa pergunta ou não, porque esse daí vai tirar um barato da minha cara. Mas, veja bem, as minhas primeiras 2 visitas em Mônaco, eu acho que eu não tinha tempo no volante ou no dash. Não tinha nem dash para começar. Não, não, o pior que tinha, porque naquela época era dash, não era no volante. Depois que passou tudo pro volante, mas eu acho que eu não tinha nas minhas 2 primeiras visitas lá em Mônaco. Então, a tua referência era a hora que o pneu entrava. A hora que o pneu Troca de marcha. Troca de marcha. Bem lembrado, muito bem. Então, você via o giro do carro. Quando você saía com mais giro da primeira curva, naturalmente você sabia que estava mais rápido. Porém, por outro lado, quando eu fiz a minha 3ª visita em Mônaco, daí lá na classificação eu dei uma acertada legal. A hora que eu saí do cassino, eu lembro que fechou o primeiro trecho, eu já estava mais rápido, daí você freia lá na Mirabeau, freia lá no Loas, você não bloqueou em nenhuma das duas, você sabe que você não perdeu tempo, daí aquelas duas à direita não é tão difícil, daí o próximo trecho difícil em Mônaco é a hora que chegar lá na freada saindo do túnel, porque a hora que você sai do túnel era muito ondulado, tudo, você tinha os lugares certinhos para você frear, para você não bloquear e não errar aquela entrada. A hora que você saiu lá da chicane, terminava o segundo trecho e eu lembro que eu estava mais rápido ainda. Daí, indo para a piscina, eu pensei, e agora? Agressivo ou dar uma segurada na onda? Agressivo ou dar uma segurada na onda? E aquele último trecho, apesar de ser tipo 25 segundos, sei lá, 30 segundos, dentro do carro, na hora, parece uma eternidade, parece 2 dias, as curvas não passam, a freada não chega, e leva muito tempo. E daí acabei fechando a volta, mas eu tô com você. Às vezes o delta no volante, ele te ajuda para você saber quando está mais rápido, mas também por outro lado, às vezes você fica muito animadinho demais dentro do carro e acaba overdriving, acaba freando um pouquinho mais tarde. Não, e porque também tem a questão por mais que você esteja melhorando, você vai animando, você vai pensando, cara, não pode errar essa volta que tá vindo muito boa, e você fica se colocando essa pressão, e isso mexe com você. Então por isso que eu prefiro ver nada. E você sabe que é aquela volta, né? Porque na próxima volta, provavelmente, ou já deu a bandeirada, então não existe a próxima volta, ou senão você já tá sem pneu. Ou seja, quando você sai de pneu novo, o pneu tem aquela volta, no máximo 2 voltas. Geralmente, questão, não é nem a questão do pneu, a maioria das vezes é porque a gente sai no final da classificação. Na estoque, todo mundo fica... A gente, né, pra quem assiste às vezes a classificação, o pessoal não sai no começo dos 8 minutos que a gente tem, todo mundo deixa pra sair no final. Não é nem, às vezes, porque a pista vai melhorar, mas é porque se você sai no começo,
Então você sai, aí dá a primeira volta para esquentar, aí você vai abrir 1 ou 2 voltas. Se você não sai no mesmo sincronização que todo mundo, na hora da sua volta rápida, o cara vai estar saindo do box, ou vai estar aquecendo o pneu. Aí você pega a trânsito e ferrou. Então todo mundo meio que sai junto no final pra estar no mesmo embalo, entendeu? Tá. Porque se você Não, sai... e também para estar no melhor momento da pista, que é no final. Mas né? acho que a preocupação... Se é que faz uma diferença. A preocupação maior é que... Não é igual a Fórmula 1. A Fórmula 1 você vê lá, todo mundo... A Mônaco a gente viu agora, todo mundo fazendo a volta e o cara sai da frente, realmente. Tipo assim, o cara literalmente... Você pode pegar o trânsito se você quiser, mas é muito raro você ver um cara realmente freando na sua frente. Na Stock Car, a pessoa não respeita, entendeu? Além deles não respeitarem, as equipes não têm o GPS, o local do carro pra falar, ó, tá vindo um carro rápido atrás de você, numa volta rápida, tira o pé. Não tem as informações. Ou os engenheiros não passam, os pilotos não prestam atenção, a nossa visibilidade também é pior também pra quem tá vindo. Dá pra enxergar, mas o cara não tá ligando muito pra quem tá vindo atrás, né? Não é tão rigoroso igual a Fórmula 1. Então, você não pode sair numa sincronização diferente que tá todo mundo fazendo, porque você não pode arriscar achar que todo mundo vai sair da sua frente. E fora, mesmo que ele saia da sua frente, todo mundo, que ele esteja em uma volta de aquecimento, cara, quando você vê um cara meio lento na sua frente, fazendo zigue-zague, ele sai de última hora, por mais que ele saia de última hora, isso mexe. É diferente você vir e você conseguir calcular e olhar exatamente, ter as referências. Quando tem um cara lento à sua frente, você fica pensando, putz, será que ele vai sair? Será que não vai sair? E isso, pô, é uma concentração tão alta que a gente tem durante aquela volta que atrapalha, né? Pode ser até um passarinho que passou na sua frente, assim, às vezes te tira um pouquinho. Então, quando você sai no trenzinho junto com todo mundo, você acha um cara, bom, esse cara pode ser rápido, você tem um pouco de vácuo e um pouco de uma referência. Referência é uma coisa que a gente... É psicológico, eu acho, também, mas também ajuda, entendeu? Você vê alguma coisa que ele fez, putz, ele deu uma erradinha naquela curva, você talvez freou um pouquinho mais cedo, talvez porque você acha, deve ter algum gripe a menos ali. Pode atrapalhar às vezes, mas também pode ajudar, entendeu? Então, tudo isso causa da gente sair todo mundo junto pra ter aquele distanciamento certo um do outro, e aí todo mundo sai pra volta rápida na mesma hora, e um pega vácuo, outro pega referência, aquilo, e não tem chance de você estar numa volta diferente de alguém que esteja na pista. Tá aí, detalhes de pilotagem pra você no Pelas Pistas aqui, antes de entrar realmente no Grande Prêmio de Mônaco, mas acho que essa discussão tá tão legal que merece o teu like aí no vídeo. Bora falar da prova então agora. Tivemos a largada, Max tranquilo, não sei o quê, confusões ali um pouco mais atrás. O que vocês acharam da corrida, Christian? Começando com você, da corrida em si, talvez até a hora que começou a chover. Acho que até a hora que começou a chover não teve nenhuma surpresa, mais ou menos aquilo que todo mundo imaginava, né? Mônaco é praticamente impossível você passar. Inclusive, várias pessoas odeiam a corrida de Mônaco justamente pelo fato que não tem graça nenhuma, acaba sendo uma procissão. E inclusive, eu queria deixar bem claro para alguns ouvintes, né? Alguns que seguem a gente aqui, inclusive... Tiveram vários comentários, nossa, Mônaco é a pior corrida do ano, isso, aquilo. Eu concordo. Para quem tá assistindo, é uma corrida chata, porque é óbvio que você quer ver ultrapassagens, quer ver o cara se enfiando por dentro, por fora, você quer ver ação acontecendo durante a corrida. Por outro lado, para quem já guiou em Mônaco, pelo menos para mim, aquilo que você consegue extrair da pista, e quando você acerta uma volta rápida em Mônaco, não tem satisfação maior que isso. É demais. Por isso que eu coloco Mônaco como uma das minhas pistas preferidas. Mas eu tô também com esses comentários negativos a respeito da corrida, que acaba sendo uma corrida meio chata. Como você também disse agora, Thiago, até a hora que choveu, né? A hora que choveu deu uma embananada lá na corrida. Tiveram alguns pilotos que fizeram uma estratégia um pouco melhor, outros que não fizeram, mas no final das contas a gente acabou não vendo tanta mudança assim na hora da chuva, né? Eu achei que fosse ter mais mudança, todo mundo meio que fez aquele trabalhinho feijão com arroz, entrou no box, trocou o pneu, o único que tentou ser um pouco diferente, e eu acho que eles fizeram de propósito, foi o Alonso.
Você achou que foi de propósito ali? Eu achei que foi, que eles calcularam se ele tivesse que entrar de novo, quanto tempo ele teria perdido, se ele iria para terceiro ou não. Então, quando ele entrou no box e ele trocou para aquele pneu, para outro pneu slick na primeira parada. Médio. Isso, exatamente. Eu acho que ele fez de propósito em caso que só tivesse chovendo um pouquinho de um lado da pista, não tivesse chovendo do outro, a pista secasse, e daí ele com certeza teria se dado muito bem. Só que aparentemente não foi o caso, mas ele voltou, trocou de pneu, saiu até com uma certa folga e não teve problema nenhum. Ele terminou em segundo do mesmo jeito. Quanto aos outros, falar o que da corrida? O Magnusson deu uma enterrada legal lá no Sargent. Lá na Mirabeau, saindo lá do cassino, ele veio de longe, a hora que eu vi ele se enfiando por dentro, eu falei, não vai dar, e deu. Mas aquela passada foi bem bonita. E tem um negócio que você comenta, Cris, que acho que deu pra ver muito bem nessa prova, que os carros realmente são, cara, pareciam ônibus escolares andando em Mônaco. Não, os carros são muito grandes. Carros. Eles são surrealmente grandes. A gente tinha comentado isso lá no último programa, de repente, no mínimo 30% maior do que, sei lá, carros da década de 90, anos 2000. Então, é claro que tudo isso dificulta o fato de você conseguir ultrapassar lá em Mônaco. Eles são muito grandes. O problema não é a pista. O problema são os carros, e daí tem uma série de pessoas que reclama da pista, reclama da corrida. Mônaco sempre foi uma prova difícil de você conseguir ultrapassar, por isso que a classificação era mais importante do que nunca. Só que hoje em dia é pior ainda, porque os carros estão muito grandes e não tem o que fazer. Eles estão indo nessa tendência de ficar cada vez maiores. Então, não tem o que fazer. Ou você aceita correr desse jeito em Mônaco, ou se não, tira a prova do calendário. Eu acho que não sai do calendário porque tem de festa, de agito lá, não sei se sairia, mas como que você viu a corrida, Nelsinho? Até esse momento, estratégia de Alonso parando? Não, foi muito boa. A gente teve todas as variáveis que a gente precisava. Chuva, voltou a secar e tudo mais, e isso geralmente causa muita mudança de posição, né? E não causou nenhuma praticamente, né? Todo mundo meio que seguiu a mesma estratégia, todo mundo parou na mesma hora. Então, eu não vou dizer que foi uma pena, mas teria sido legal se tivesse tido algumas trocas, alguma coisa durante essa mudança de clima aí. Cara, falar o que da prova? Todo mundo se comportou, todo mundo andando muito bem, parecia um trem de carros um atrás do outro, né? Sem cometer nenhum erro. O Sainz reclamando daquela estratégia lá da Ferrari, principalmente depois da primeira parada. A Ferrari ferrarou de novo lá nessa prova? Não, mostrou que o carro do Ocon não tinha a velocidade da Ferrari, até porque por isso tinha aquela distância enorme entre o Ocon e o Alonso, né? O Alonso e o Max lá na frente e o resto lá atrás. Então, o que isso mostra? Mostra que realmente ele tirou água de pedra na classificação, né? Ter conseguido classificar na frente das Ferraris. Uma Ferrari, né? A outra levou um... O Charles era o terceiro e foi pra... Perdeu 3 posições. Então, o Ocon ter conseguido segurar a posição mesmo com as paradas e tudo mais foi bom. Mas, assim, Max em todas as condições era o mais rápido, seco, molhado, pneu errado, slick no molhado, enfim, ele dominou. Não tem muito o que falar, né? Aston Martin também numa velocidade muito boa e não teve muito acontecimento, né? Sobre o Alonso, ele parou na volta 54. Ele, depois da prova, ele comentou que ele não culpou o time, porque, de acordo com o Alonso, a pista estava 99% seca naquele momento, exceto na curva 7 e 8. Só que na volta seguinte começou a cair a pancada de chuva forte, que aí não tinha mais jeito, todo mundo teve que parar. Então eu acho que aí a Aston Martin errou. Podia, segura mais, como a Red Bull fez. A Red Bull não, segura mais uma volta. Pra ver o que vai acontecer. Pra ver o que vai acontecer com a pista, não sei o quê. Já, aquele momento... Mas tudo isso você faz se você tem uma margem de segurança, né? Se você tá lá, o trenzinho um atrás do outro, depois de uma relargada de safety car, alguma coisa, é muito mais difícil você tomar a decisão do que quando você tá 10, 15 segundos de distância pro carro de trás. Então você tem muito tempo pra pensar o que vai fazer, enfim, ainda mais a questão do Max e do Alonso, os dois tinha um coringa praticamente, né? Eles podiam ter parado, saído
e parada de novo sem perder posição. Não, que foi isso Foi o que o Alonso fez. É. Então, É que eu acho que se o Alonso tivesse aguardado mais uma volta, tivesse parado junto assim, os dois parando juntos, com uma distância que eles estavam mais ou menos de uns 6, 7, 8 segundos ali entre eles, e os dois na mesma condição, com o pneu pneu intermediário, podia ser, sabe, uma pressão, porque o Max, depois que o Alonso fez os 2 pitstops, aí a vantagem mas era muito grande. o Alonso tinha muito mais vontade de segurar um pódio do que Você acha que possivelmente ganhar a corrida, né? Ele, com certeza, ele tá falando, tipo o Alonso, né? Ele não culpa a equipe por nada, mas se ele tivesse perdido o segundo lugar, tivesse caído pra quarto, alguma coisa, ele estaria furioso, né? Pra ele ganhar a corrida ali, independente de qual pneu que ele colocasse, ele não ia sair na frente do Max, né? E o Max, eles não erraram nenhuma estratégia, nada, então não tinha muito o que fazer. voltando àqueles comentários, né, de Mônaco, a corrida, é claro, ela acaba ficando um pouquinho chatinha de vez em quando, só que para quem tá guiando, ela é extremamente na corrida desafiadora, muito difícil. Como? Na corrida também é? O Alesi me ensinou uma coisa na minha primeira visita, né? Ele foi em 92, né? Eu nunca tinha corrido lá de Fórmula 3 Fórmula 3000. Carro ali, né? Isso, exatamente, com esse carro aqui, ó. Daí ele chegou, ele virou e falou assim, a única coisa que você tem que ter aqui em Mônaco é paciência. Eu olhei assim, mas como assim paciência, né? É meio contraditório se você parar pra pensar, né? Guarda-reio aqui do seu lado o tempo todo, né? Troca de marcha, sei lá, 35, 40 trocas de marcha por volta, né? Então, é meio estranho, né? Daí ele falou assim, nossa, a corrida é longa pra caramba, você vai largar, você vai andar, daí você você vai passar na frente do box, você vai ver a sua placa, menos 65 voltas, ou seja, ainda faltam 65 voltas. E a sua percepção dentro do carro é que você já andou muito. E daí ele falou, você não pode bater. É claro que você vai acabar encostando no guarda-reio algumas vezes durante a corrida. Eu olhei assim para ele, eu falei, como assim encostando no guarda-reio? Realmente, você encosta. E na minha primeira visita em Mônaco, primeiro que eu dei uma panca no primeiro treino, lá no S da piscina, eu calculei errado aquela primeira da esquerda, eu arranquei essa roda na primeira da esquerda, arranquei essa roda na direita e arranquei essa roda a hora que terminou. É que naquela época também, hoje em dia... Era mais apertado. Não é que era mais apertado. O S inteiro era guarda-reio do lado de dentro, do lado de... Tipo assim, você pegava a zebra, só que quando acabava a zebra era guarda-reio dos dois lados, do lado de dentro, né? Hoje em dia é aberto, né? Então você te salva um pouco de vez em você quando, consegue pegar a zebra, assim, sem ter medo, e você consegue enxergar muito mais, né? É uma coisa você enxergar na sua frente um S, assim, né? Quem tá vendo um S, mas... Era barreira aqui que você tinha que dar a volta. Hoje em dia, são as zebras e as barreiras ficaram bem mais afastadas para você conseguir enxergar e calcular com muito mais facilidade. Porque hoje em dia, se você errar a primeira, beleza, você passa por cima da segunda. Antigamente, como era barreira nas duas, você erra um pouquinho a primeira, e ali você é quase flat, né? Hoje em dia é flat, mas dependendo do ano do carro. Você erra a primeira, você vai bater na segunda. Isso não tem a foi dúvida. Exatamente isso que aconteceu. Eu errei a primeira... Bati na segunda, e daí a sobremesa veio aqui nessa roda traseira. No final, isso pode ter certeza que o Giancarlo não ficou muito contente comigo. Mas daí o final de semana foi se desenvolvendo e eu acabei terminando em 8º, que foi um ótimo resultado pra gente. Mas eu lembro direitinho aquilo que ele tinha comentado comigo. Ele falou, só tem paciência, fica andando, que é meio que aquilo que a gente até já comentou em outros programas, a corrida meio que vem para você. Se você tiver um carrinho bom, bem equilibrado e você não fizer besteira nenhuma durante a corrida, ela acaba vindo para você. Terminei em 8º, numa situação que era bem diferente de hoje em dia. Imagina, tinham 34 carros, né? Tinha pré-classificação, daí tinha a classificação, então você tinha 2 chances. Graças a Deus a gente não tinha que fazer a pré-classificação, mas você tinha que classificar para a corrida. E naquela época largavam 26 carros. Interessante, eu já posso até imaginar o Christian chegando, tipo aquele negócio, aquela bicicletinha de uma roda só, né? Que só sobrou uma, né? No círculo lá chegando. Gente, cheguei nos boxes aqui depois dessa panca. Falando um pouco mais dos outros ali, a vitória ficou com o Max, segunda colocação com o Alonso, terceiro pro Ocon,
terceiro pódio do Ocon na Fórmula 1, acho que foi um pódio importante pro Ocon, naquela briga com o Gasly, com tudo mais. Acho que foi importante para o Alpine, né? Também. Ainda mais depois daquele bafafá todo em Miami, né? Que a Alpine tá indo mal pra caramba, tudo. Então, eles terem conseguido reverter essa situação lá em Mônaco, ainda mais Mônaco, né? Eu acho que foi muito bom para eles. Terceiro pódio dele, um pódio que pode dar essa moral extra ali pro fim do ano. Tivemos o novo carro da Mercedes também em ação, o carro que voltou a ter side pods, voltou a ter um desempenho um pouquinho melhor, de acordo com o Toto Wolff, o carro melhorou. Tava horrível, agora tá ruim, de acordo com o Toto Wolff. É difícil, em Mônaco não vai ver muita coisa, né? Uma pista complicada, muito diferente, então... É muito lenta, né? Barcelona já, no próximo Barcelona ele vai ter todas as respostas que eles precisam, a gente vai saber exatamente se eles foram para a direção certa ou não, né? Mas Mônaco é Mônaco. Não, e Mônaco eles conseguem, eu acho que tentar entender um pouco o carro mecanicamente. Agora, aerodinamicamente... você pode até ver... Pelo menos na minha experiência prática aqui, eu não sou engenheiro, mas... Aonde você vai realmente conseguir ver o carro em Mônaco? Mônaco são todas as curvas, é tudo vai mas com exceção do cassino. Você tem um uns pouco mais sensores rápido. de... Tudo bem. Aí você comparar um carro, se você sair uma mas sessão... o flow é diferente, a atitude do carro quando você freia é bem diferente, então você tá com um flow diferente, um pitch diferente, mas é muito freia, acelera. Não, mas esses sensores você vê numa linha reta, né? Tá acelerando, tá a 200 por hora, quantos pontos de downforce você tem? X. Okay. Mais ou menos por aí. As respostas mais básicas, eles vão ter. Agora não é só downforce, né? É tudo, né? É o carro, na posição, no ângulo de pitch do carro, do rake do carro, tudo isso aí influencia o resultado na combinação toda, né, de uma volta. Então, eles conseguiram ver algumas coisas, pode ter tido mais downforce, alguma coisa, mas obviamente Mônaco não é só downforce, lá é muito gripe mecânico, né, dos amortecedores e tudo mais. É praticamente só mecânico, mas tá bom. Pré-temporada. Você tem a pista de Mônaco disponível para você treinar. Você tem a pista de Barcelona disponível para você treinar. Aonde você vai andar para você chegar a alguma conclusão do carro e principalmente alguma conclusão aerodinâmica. Com todos os sensores, isso que você acabou de falar, você está coberto de razão, tudo. Mas é óbvio que você vai experimentar Barcelona. Você concorda comigo? Então... Não, mas... upgrade você faz no carro na hora que dá. Não, a hora que tá pronto. Sim. Ainda mais eles, né? Que independente se é Mônaco, se é Barcelona, se é... Não, então, mas ainda mais eles que estão maus, né? E eles precisam melhorar o quanto antes. Então... a ideia original era colocar essas configurações na Itália, hein? Mas como não teve a corrida, vamos assim mesmo pra já testar. Mas você falou uma coisa, Christian, que disse, não dava pra ver o carro. Eu diria que deu pra ver muito bem o carro a hora que içara ali o carro do Hamilton. Uma altura, imagina o cara acordando em Mônaco lá, essa barulheira, deixa eu abrir a janela de barulheira não tem mais, né? Não, ainda tem um pouquinho. pouquinho. Ainda tem um pouco. Mas os Porsches fazem mais barulho, do que o Fórmula 1? Do que o Fórmula 1. Então, nossa, que barulho estranho isso aqui, deixa eu dar esse barulho mais agudo. Aí ele vê, o cara acorda no sexto andar, tem um Mercedes pendurado ali na... Deu pra ver bem os assoalhos esse fim de semana. Não, deu pra ver, eu acho que muito bem... inclusive, eu acho que saiu algum comentário por aí nas redes sociais lá do Toto Wolff falando que, nossa, que absurdo que levantaram o carro. Bom, ok, absurdo que levantaram o carro. Se queria que fizesse o quê? Se queria que parasse o dia inteiro para colocar, para tampar o teu carro por baixo, para mandar uma grua, a grua não, para mandar um guincho lá para ninguém ver, ninguém tirar nenhuma foto. Faz parte de correr em Mônaco. Levantaram o carro, então fala pro seu piloto não bater o carro. Porque se o seu piloto não bate o carro, daí não levanta o carro. Então, aconteceu do mesmo jeito que levantaram o carro do Pérez. Exato. Então, do mesmo jeito que tiraram foto do fundo do carro da Mercedes, tiraram foto do fundo do carro lá da Red Bull. Então, companheiro, a vida que segue. Vida que segue também. Outros destaques aqui daquele pelotão do resto da corrida. McLaren voltou a pontuar com os dois carros. O Piastri acho que fez uma prova legal.
Mas a McLaren só conseguiu o duplo pódio porque o Tsunoda deu uma erradinha no final ali da prova, mas um duplo pódio, um duplo ponto, aliás, pra cá. Nono e 10 pra McLaren. O Piastri andou bem o final de semana inteiro, porque foi a primeira, eu não sei se foi a primeira visita... Com Fórmula 1 com foi, Fórmula 1, mas com não Fórmula foi a 1 primeira foi, da vida. Exato, mas com Fórmula 1 foi, então ele andou bem, ele teve bem próximo do Lando, final de semana inteiro. O Lando teve aquele probleminha que ele bateu na classificação saindo da chicane, e daí ele bateu naquela esquerda rápida, logo depois da chicane, e de repente ele teria classificado o quê? Uns 2, 3 décimos, um pouco mais para frente, mas eu achei que o Piastri andou muito bem o final de semana inteiro, e voltando àquilo que a gente tinha comentado alguns programas atrás, o Piastri está muito mais próximo do Lando, né, que é um piloto hoje em dia, que é um dos mais rated, né, hoje em dia lá da Fórmula 1, do que o De Vries do Tsunoda. E, coincidentemente, o De Vries também andou bem esse final de semana, mas eu achei que desses 4, proporcionalmente, não estava na zona de pontos, mas quem andou melhor foi o Piastri. Inclusive o De Vries chegou à frente do Tsunoda, que o Tsunoda acabou passando reto ali, mas o De Vries acabou chegando à frente do Tsunoda. Vocês acham que nessa próxima corrida vai ser em Barcelona, que é uma prova que todo mundo testa, todo mundo conhece? Dá pra ter, por exemplo, esse pessoal que tá mais pressionado, vai conseguir ter uma resposta melhor? Por exemplo, Piastri não pressionado, mas assim... Eles não, mas os chefes de equipes vão conseguir avaliar isso muito melhor. Uma corrida que não tem desculpa, todos conhecem muito bem. Vai estar muito claro ali. Eu acho que se o De Vries não performar ali, vai ficar difícil para ele continuar até o final Até o final do ano ou depois do ano? Não sei, mas... Então, depois de Baku, não tinham dado 3 corridas para ele? Eu acho que assim, é mais um cartão amarelo, entendeu? Então, tinham dado aquele cartão amarelo de 3 corridas. Daí não teve San Marino, né? Então, mas na primeira, por exemplo, ele acabou à frente. Então, não teve Imola. Então, não teve Imola, então agora essa seria a primeira, em Mônaco. Que ok, o cartão amarelo dele ficou meio... para escanteio, não fez nada demais. Assim, ele não fez nada demais, o Tsunoda tava na frente dele quando cometeu o erro lá. Isso. Né? Então, assim, beleza, mas é Mônaco. Barcelona, se ele não andar de igual para melhor, vai dificultar para ele. Piastri, acho que, na minha visão, ele já mostrou que pertence. Ele é um piloto que tem futuro lá, sem dúvida nenhuma. Ele... sabe, já chegou talvez um pouquinho mais atrás, mas está sempre andando ali perto do Lando. Tá numa zona de... Tá difícil ali, porque eles estão assim, é um carro que quase não marca ponto, mas se marca, tem que extrair tudo do carro, tudo tem que dar certo. Você tem que estar guiando bem o final de semana inteiro. Eles estão sempre entre 8º e 14º ali, entendeu? Ali é difícil sempre, porque qualquer erro, né, você tá brigando contra outros outros caras, então... e ele tá sempre ali, na cola do Lando, então eu acho... E ele ficou um ano parado, né? Que é um negócio muito difícil, então eu acho que com certeza entre Piastri e De Vries não tenha dúvida nenhuma nesse mundo que o Piastri está numa posição melhor, ele tá melhor no momento. É isso aí, fã da velocidade. Então, próxima prova da Fórmula 1, Grande Prêmio de Barcelona, já no próximo fim de semana. Então, pelas pistas da outra semana, teremos mais assuntos para falar de mais um Grande Prêmio de Fórmula 1. Bora falar ainda em Mônaco, rapidamente aqui das outras categorias suporte, a Fórmula 2 e Fórmula 3. Mais um fim de semana complicado, Christian, pro Enzo Fittipaldi na Fórmula 2. Mais um fim de semana zerado para ele de pontos. Na corrida 1, largou em 13º, aliás, largou em 13º nas 2 provas. Foi 10º na primeira, abandonou na segunda. O campeonato começa a ficar bem distante. O Vest tem 89 pontos, o Enzo tem 31. Ele definitivamente precisa radicalmente mudar essa situação nas próximas corridas. Ainda tem bastante corrida pela frente, mas como você mesmo disse, Thiago, foi um final de semana difícil para ele, aonde parecia que ele tinha muita velocidade, porque a hora que saiu a bandeira vermelha na classificação, no treino ele tinha ido bem, então ele não conseguiu completar a volta dele, ou não conseguiu fazer a volta dele até o momento da bandeira vermelha, e os outros aparentemente conseguiram. Faz parte do jogo. De repente ele demorou demais.
ou ele pegou um pouco de trânsito, e a gente já discutiu isso várias vezes. Mônaco, quando você não está lá na frente, é praticamente impossível você conseguir recuperar, é muito difícil você conseguir passar. Então ele ficou numa situação delicada, mas ele demonstrou a velocidade de novo. No treino, ele tinha ido bem no treino. Agora, faltou encaixar na hora da classificação, como também já tinha acontecido nessa temporada. Acho que foi na Austrália, que ele tinha ido muito bem no treino, e daí na hora da classificação saiu aquela bandeira vermelha, e ele não conseguiu encaixar. Se eu não me engano, foi na Austrália ou foi em outra corrida. Então, ficou difícil para ele por causa dessa diferença de pontos. Porém, ainda, enfim, automobilismo, e a esperança é a última que morre. Uma coisa que eu acho, Nelsinho, e não é o pachequismo é o brasileiro que tá classificando ruim, mas eu acho que, não sei se a Fórmula 2 tinha que revisar isso daí, porque não é só o Enzo, tipo, vários pilotos, primeiro, o número de bandeiras vermelhas que acontecem em qualis da Fórmula 2 e Fórmula 3 parece que já faz parte do evento. Vão acontecer bandeiras vermelhas no quali da Fórmula 2 e da Fórmula 3, porque sempre alguém acaba errando. E acho que é um formato que pro espetáculo, e de novo, não tem nada a ver com o brasileiro tá indo mais, tô falando pra todo mundo, porque hoje é o brasileiro, amanhã pode ser o Veste, que é o líder do campeonato, vai largar em último. Eu acho que esse formato muito apertado da Fórmula 2 e da Fórmula 3 está comprometendo um pouco o próprio campeonato. Pô, é um treino que os caras têm, classifica nessas condições. Você tem que espremer lá, todo mundo vai pra pista, todo mundo segura o final. Com certeza vão ter sempre pilotos frustrados, outros que deram um pouco de sorte, mas acaba que tá todo mundo na mesma situação, né? Você não começa o treino com alguns com uma vantagem ou não. Isso pode acontecer com qualquer um. Se você deixa para fazer a última volta no final, pode estar a bandeira vermelha. Se você vai no começo porque você está com medo, você pega trânsito. Enfim, é um risco, tá todo mundo no mesmo barco ali. Então, a categoria fica um pouco engessada no formato, porque você está correndo junto com a Fórmula 1, junto com outras categorias em Mônaco. Os horários de Mônaco são muito limitados. É complicado ali, né? Tudo que você vai fazer na Fórmula 1 durante o final de semana é muito engessado, é muito complicado você mudar, né? Então eles não podem mudar um formato de uma classificação só para Mônaco, né? Eles são meio chatos, meio rigorosos com isso. Então, apesar que eles até mudam, porque eles fazem grupos, né? Pra não ir todo mundo pra pista ao mesmo tempo. Porque tem muito mais carros na Fórmula 2 e 3 do que a Fórmula 1, né? Isso. Se a Fórmula 1 tivesse 30 carros, eles iam fazer grupos também. Mas, cara, é o que é, entendeu? Todo mundo passa pelo mesmo problema lá. Mas acho que não tem muito o que fazer. Uma sugestão, por exemplo. Muita gente comentou sobre isso também, e jogar pra vocês dois e pro pessoal em casa que nos acompanha, pode colocar nos comentários também. Um sistema de punição mais ou menos que nem o da Indy, por exemplo. Se você causa uma bandeira vermelha, você perde a sua volta. Você acha que isso poderia ser melhor? Porque aí o cara... Mas isso não é... Hoje em dia não é assim? Não. Eu acho que na Fórmula 1 eles botaram essa regra. Não. Não botaram? Não. Eu achei que tinham falado disso, especialmente por causa do ano passado do Pérez. Mas não. A volta tá lá. Eles tinham comentado de se você causa uma vermelha, porque na Stock Car é assim, você causa uma vermelha, você perde sua volta. Eu sempre fui a favor dessa regra. Eu sou a favor disso. Na minha cabeça, eu não sei, eu acho que isso já tinha sido implementado, mas, enfim. Isso aí eu concordo. Se você causa vermelha, você perde a sua volta mais rápida. A sua melhor volta, daí fica com a sua segunda mais rápida. Isso. Tá te dando uma chance, inclusive, porque se você conseguiu dar 2 voltas rápidas, é óbvio que a segunda vai ser um pouco mais lenta, porque o pneu não vai estar no mesmo nível da sua volta mais rápida, ou daquela que você estava fazendo, que eventualmente ia ser a volta mais rápida, e você acabou causando a bandeira vermelha. Mas seria uma coisa para se pensar, e eu lembro que na minha época, quando implementaram isso na Índia, ajudou bastante a classificação, porque a gente tinha muito problema com isso, exatamente pelo mesmo motivo que o Júnior acabou de comentar. Todo mundo ficava esperando até o último momento da classificação para sair, a pista ia estar melhor, os últimos 2 minutos, aí tinham 200 carros na pista, alguém sempre acabava
acabava batendo tudo e não dá. Você está tentando o seu melhor, você está tentando extrair aqueles últimos milésimos, né? Que ainda mais numa pista de rua fazem toda a diferença do mundo e às vezes não rola. Tá aí, destaques então da Fórmula 2, próxima etapa da Fórmula 2 em Barcelona, mas tivemos também a Fórmula 3, e aí para os pilotos brasileiros, no caso do Bortoleto, foi um fim de semana mais interessante. O Bortoleto conseguiu pontuar nas duas provas, ele foi sexto na primeira, quinto na segunda, que foi a prova mais longa, segue líder com 73 pontos, tem 17 a mais que o Gabriele Mini, que foi o segundo colocado, que venceu, aliás, a corrida longa. O Collet acabou abandonando a segunda prova, né? Foi P9 na primeira, mas o Bortoleto, esse sim tá fazendo um campeonato e já tá inclusive em conversas com boas equipes da Fórmula 2. Eu acho que tá num momento bom, tá indo bem, cabeça, ele sabe que tá liderando, então não tá tomando muito risco, então tomara que ele vá pra uma equipe boa na Fórmula 2 e tô bem impressionado com ele. Não, eu acho que se ele não estava numa posição de vencer, ele terminou as duas corridas entre os 6 primeiros. E isso é importantíssimo para o campeonato. Porque se você pegar num arco de uma temporada, você não vai estar numa posição de vencer todas as corridas do ano. Então, aquela que você não está numa posição de vencer, você precisa terminar da melhor maneira possível. E tendo ido para Mônaco e como você mesmo acabou de comentar, Thiago, um P6 na primeira corrida, um P5 na segunda corrida, lá na Feature Race, ok, não ganhou, mas você levou bons pontos para casa e você continuou protegendo a sua posição no campeonato. Ainda mais um fim de semana tão complicado como esse de Mônaco, né? Que, isso. Enfim, tudo pode acontecer. Exatamente. Próxima etapa da Fórmula 3 também vai acontecer em Barcelona. No próximo fim de semana a gente vai falar aqui no próximo Pelas Pistas. Aproveitar então esse encerramento do assunto europeu aqui do Pelas Pistas dessa semana, vamos fazer o nosso Momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, já que nós não tivemos tantas ultrapassagens em Mônaco, perguntar pro Nelsinho e pro Christian aqui, ultrapassagens inesquecíveis que vocês fizeram. Se quiserem falar de algumas que vocês sofreram também, vocês podem falar, mas acho que vamos falar das que vocês fizeram. Quais foram, Nelsinho e Christian, ultrapassagens marcantes da vida de vocês? É difícil lembrar, né, de ultrapassagens assim, mas eu lembro de uma corrida em Donington, que a gente tava largando ali, não sei, sexto mais ou menos. Fórmula 3? Fórmula 3. E deu um pé d'água normal para Inglaterra, né? Só que logo saiu o sol e a gente pensou... Na Inglaterra saiu o sol? É mesmo? Pois é. Pô, legal, hein? E aí... De repente eu vou mudar pra ser Inglaterra. Faz sol, né? Então deve ser legal lá. Combina mais com a sua idade mesmo. Então. Um lugar chamado Nothing Hill. E aí, a gente decidiu... Na Fórmula 3 não tem pit stop, né? Você termina a coisa do jeito que você larga. E aí todo mundo trocou pra pneu de chuva. A gente tirou os pneus, deixou os pneus de seco e de molhado logo do lado assim do carro pra gente decidir de última hora. Eu falei, quer saber? Vamos de slick. E aí colocamos pneu slick, eu lembro, larguei em, sei lá, em sexto, tava por ali. Caí pra último, eu falei, ferrou, cara, que decisão. E a pista foi secando, e aí faltavam tipo umas 5 voltas, eu já tava começando a recuperar, mas eu tava indo, faltando umas 5 voltas, eu devia estar ainda em 12º, alguma coisa assim. Cara, eu vim passando. Passou a última volta, né? A bandeira branca, eu tava em terceiro. E aí os 2 últimos foi o Richard Antonucci, você deve ter ouvido falar dele. Sobrinho do Shiver. Passei ele, e o último era... esqueci o nome do cara. Enfim, era um inglês lá conhecido na Inglaterra. Depois correu de BTCC muitos anos. E aí o problema é que a linha tava seca, a linha do traçado. Só como a pista só tava seca essa linha, porque tava todo mundo andando na linha do traçado. Fora ainda tava molhado. E pra passar não tava fácil, né? E o cara tava liderando, tava de pneu de chuva também. Eu era o primeiro de pneu. Tinha alguns, devia ter 3 carros só de pneu slick. E aí eu passei o último faltando 2 curvas, eu acho. Era uma pista inteira de Donington, né? Que chega na reta oposta, faz a chicane,
desce, faz os 2 hairpin e vai pra reta. Então, eu acho que eu passei ele assim, ele ainda tentou se defender um pouco, porque ele podia ir pro molhado, que pra ele era até melhor, pra esfriar os pneus de chuva que deviam estar muito quentes, né? Eu tô perdendo um pouco de aderência. E eu consegui, acho que ele se defendeu, consegui frear muito mais dentro na linha seca, passei ele na penúltima curva e foi uma prova legal, mas foi uma ultrapassagem que, sei lá, dentro de algumas delas, uma que realmente foi para vitória nas últimas curvas, que foi não foi muito difícil, porque eu tava de pneu slick, mas a sensação toda, né, de estar no final da corrida, ter caído para último e tendo vindo recuperando, foi boa. Ah, e tem outra, peraí. Boa. Lembrar de outra, peraí. Acabei de lembrar de uma. A vitória de Las Vegas de NASCAR, essa aí. Sim! Essa eu lembro. Essa foi muito melhor. Essa que eu vim atrás do Matt Crafter na corrida inteira, e o carro tava muito dianteiro, que até tinha, na última relargada eu tinha dado um toque no muro, na saída da 2 ali. E aí eu tinha dado um toque que você perde um pouco de aerodinâmica, porque estraga um pouco a lateral, um pouco da aerodinâmica do carro, o carro tinha ficado um pouco dianteiro. E aí eu dei uma arriscada Vocês tentaram arrumar o carro na parada de boxe? Não, porque não estragou. Não teve pit stop depois. Tá. Foi na relargada, aí eu vim meio por fora, assim, acelerando tudo e deu aquela encostadinha. Não foi uma encostada de estragar, mas deu uma amassada um pouco, né? E mandou aquele fender pra dentro, né? Um pouquinho, então, e daí aquilo faz toda a diferença do mundo. E aí o carro foi vindo, foi sei lá, mais umas 15 voltas, eu fui recuperando. E aí eu tive que planejar mais ou menos pra abrir a última volta, de pegar um vácuo muito bom saindo da 4, pra tentar, era minha última chance. E aí eu consegui pegar um vácuo muito bom, botei por dentro, na 1 e na 2, e eu sabia quando você pega o apron, né, que você pega da onde o asfalto vem reto e aí começa o banking, né? Quando você coloca o carro ali embaixo, ele meio que dá uma sugada, uma puxada pelo ângulo do asfalto, né? E aí eu pus ali, sabendo que o carro ia sair muito diferente se eu tentasse fazer flat. E eu coloquei, quem vê o vídeo vê muita faísca saindo ali, porque eu botei e o carro grudou, e quando ele desgrudou, começou a sair de frente. E aí o spotter falou, não tá clear, mas eu não tirei o pé até conseguir clear o cara. E aí, essa aí realmente foi na última volta também. Eu não tinha liderado nenhuma volta da corrida, eu acho, até então. Então, essa aí foi... Agora que eu lembrei, foi uma sensação melhor ainda do que a de Donington. Então. Essa eu tava na transmissão e foi muito engraçado, porque acho que umas 2, 3 voltas antes, não sei se você tava estudando ou você tentou passar o Crafton. Foi. E saiu muito diferente. E saiu muito de frente. Aí a hora que abriu demais, eu já pensei, falei, pô, já era, ele não vai conseguir. Mas a hora que ele mergulha, realmente é animal. E no começo da prova, você escapou de um acidente ali, teve um bafafá na largada... E assim, o carro que bateu passou muito perto de você desviou, mas acho que eu lembro, na largada teve um bafafá. Sim. Essa eu lembro muito bem, essa foi realmente animal de tirar o chapéu, essa daí. Legal, muito legal essas memórias. Minha? Quero saber as suas agora. Então, 2. A primeira foi em 98, em Surfers Paradise, que inclusive foi uma das minhas melhores corridas da vida. Não ganhei, terminei em 3º. Mas o Zanardi, se eu não me engano, que ganhou, o Dario terminou em 2º, eles estavam de Firestone, que claramente era muito melhor do que aqueles que corriam de Goodyear. Eu terminei relativamente perto deles, e daí o próximo Goodyear terminou tipo 40 segundos atrás de mim. E eu lembro que aquela corrida, não sei porquê, sabe aquelas corridas que você, sei lá, não sei se você está mais motivado, se as coisas vêm mais para você, foi... classificação da primeira volta até a última. Eu larguei se eu não me engano, entre os 4 ou 6 primeiros, eu acho que entre os 6 primeiros, eu perdi pro Tracy logo na largada. Daí a hora que eu perdi pro Tracy, eu falei, nossa senhora, vai ser uma dor de cabeça passar esse cara, porque era difícil passar ele, fora que ele, historicamente, ele freava tarde pra caramba. Eu falei, eu não sei como que eu vou fazer pra passar ele. Daí eu lembro que eu entrei na reta oposta, fiquei quietinho, não mostrei a cara, e a hora que ele começou a frear, eu falei, o único jeito que eu vou pegar ele é meio que
pegar ele de calça curta. E ele não era daqueles pilotos que, a hora que você aparecia do lado, ele meio que freava assim, cruzando, meio que na diagonal, que daí acaba sendo praticamente impossível você passar ele, porque inevitavelmente você vai acabar batendo. Então, eu não tenho nada contra. O cara quer defender, ele que tome a posição dele antes da freada, mas frear na diagonal não é muito legal. E daí ele veio vindo, o Trace era sempre muito bom com isso, porque ele sabia que ele freava tarde e ninguém ia conseguir frear depois dele. Então, ele era tranquilo. E daí, eu lembrava disso, né? Então, eu fiquei quietinho a reta inteira. A hora que chegou na hora de frear, eu me enfiei por dentro. E eu imagino que na hora ele até deve ter assustado com aquele carro preto aparecendo, né? Porque ele não tá imaginando nunca, né? E daí eu freiei tarde pra caramba, o carro começou a mexer. Eu falei, não vai dar. Daí eu, corrigindo o carro, acabei entrando lá na chicane, acabei passando por ele, e eu acho que eu tava em quarto naquela hora na corrida, ele tava em terceiro, e daí foi pau até o final. Consegui abrir bastante dele, mas de jeito nenhum que eu conseguia andar no mesmo ritmo do Zanardi e do Dario. Eu acabei terminando em terceiro, mas foi uma ótima corrida. E a segunda foi disputando com o Negri, inclusive um grande piloto. Foi na corrida de Fórmula 3, lá no Paraná, do lado de Santa Fé. E daí ele estava em primeiro, eu estava em segundo. Eu estava com um ritmo rápido de corrida. Ele desceu a reta, puxou para dentro. No final da reta tinha uma curva em banking, né? Lá no Paraná. E daí ele continuou por dentro, ele me deixou o lado de fora. Daí eu pensei na hora, eu falei, o que eu vou fazer agora do lado de fora? Falei, eu vou retardar a freada o máximo possível para induzir ele também por dentro a retardar a freada. Eu freiei tarde pra caramba. E daí, na hora que eu freiei tão tarde na pista limpa, eu acho que ele freou na sujeira um pouquinho, o carro dele não parou tanto que nem o meu. Ele acabou escapando um pouquinho e eu consegui passar ele na saída da curva, que eu dei um X nele. Depois que eu passei ele, acabei abrindo uns 2, 3 segundos, uma certa margem confortável e acabei ganhando a corrida. Tá aí espetaculares as histórias do Christian e do Nelsinho com as suas ultrapassagens, e esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Seguindo nosso programa, saímos da Europa, das ultrapassagens, e vamos para os Estados Unidos, onde aconteceu simplesmente a maior prova do mundo, 500 milhas de Indianápolis, uma corrida que foi realmente muito disputada, talvez um começo um pouquinho morno, mas depois muita ação, 3 bandeiras vermelhas, relargada para uma volta, valendo tudo. Christian Fittipaldi, 5 horas e meia depois que nós entramos no ar lá na ESPN, chegamos a uma bandeira quadriculada, no limite ali da prova, em que coroou finalmente o dia chegou para Joseph Newgarden. Sendo que a gente teve 2 vermelhas, o que nas últimas 10, 12 voltas, né? Foram 2 3 vermelhas. 3 vermelhas, com então. 20 voltas pro final, mais ou menos isso. Mas a corrida foi intensa no final. Foi. Mas já era de se esperar. Ninguém imaginava que ia ser tão intensa assim, mas meio que a gente comentou durante a corrida toda, né? As últimas 30 voltas é quando vai realmente pegar. E aquele tipo de corrida, pelo fato de ser tão longa, de ter tantas estratégias diferentes, você realmente fica cozinhando a corrida inteira. A hora que chega nas últimas 30 voltas é quando o bicho pega. E Joseph Newgarden, ele não... Depois que ele entrou entre os 10 primeiros, ele foi rapidamente para quinto, quarto, e meio que ficou em quinto, quarto até o finalzinho da corrida. Numa das relargadas, inclusive, ele estava em primeiro, acabou tomando. Eu não acho que relargar em primeiro era a melhor posição de todas, sim, porque o vácuo era muito grande atrás. Mas ele acabou se dando muito bem. Por outro lado, só para finalizar isso daí, eu fiquei um pouco surpreso, porque o Ericsson, a hora que ele relargou, eu falei, ele se deu muito bem na relargada. Ele estilingou, né? Exatamente, que ele acelerou mais cedo, né? Ele acelerou entre a 4 e a 3, então ele... 3 e 4. Entre a 3 e a 4. Entre a 3 e a... entre a 3 e a 4. Isso. É que eu tava olhando a pista ao contrário, mas tudo bem. É a idade, gente, relaxa.
Então, entre a 3 e a 4, daí ele abriu aquele gap de uns 3 carros, eu falei, meu, o cara vai ganhar. E daí você pôde ver a hora que eles entraram na 1, o Newgarden conseguiu tirar um pouquinho dele, daí a 2 ele fez muito mais rápido que o Ericsson. O Ericsson já se ligou, já saiu por dentro da 2, mas daí o Newgarden saiu muito mais embalado, acabou passando ele por fora com uma certa facilidade. E ele clear dele completamente. Cris, uma pergunta. Beleza, ele saiu da 2, já saiu defendendo, fazendo zigue-zague. Eu acho que porque ele não tem experiência suficiente, mas se fosse um Elinho da vida, você não acha que o Elinho talvez teria deixado o Newgarden passar logo no começo para depois repassar na última volta? Porque não tem como você ficar 2 voltas inteiras atrás sem passar, não teve 2 voltas, né? Porque na última vermelha... Foi uma volta. Não, eles saíram do box, desceram a reta oposta e largou. Geralmente, você passa uma vez na frente, atrás do pace car, e daí você relarga. Você fazer isso na última volta... É muito fácil falar olhando de fora, exatamente, né? Exatamente. Mas eu vou concordar com você. A tua teoria tá certa, mas é muito fácil a gente fazer olhando do lado de fora. O que me chamou a atenção foi a velocidade do Newgarden na curva 2. A hora que eles entraram na curva 2, eu vi que ele começou a se posicionar de uma maneira melhor. O carro dele começou a embalar. Eu falei, bom, já era pro Ericsson. É porque teve um cenário que a gente até discutiu, que tem a ver com a relargada do Newgarden, a largada do Ericsson, que a gente discutiu antes da largada, porque a relargada anterior foi aquela que teve a confusão antes deles cruzarem a linha. Sim. Então a dúvida que ficou era, por exemplo, às vezes o cara, deixa eu tentar estilingar, porque a chance de acontecer um acidente era grande. Pode ser. E aí dá amarela e eu tô em primeiro. Verdade. Entendeu? Então eu pensei... Mas pode dar amarela... Antes de acabar a volta. Levou a branca, deu uma amarela lá atrás, acabou a corrida. Exatamente. É verdade. Não, mas... mas o pensamento era esse. O pensamento é esse. É que nem, por exemplo, quando faltam 10 voltas para terminar a corrida, você vai contar com uma bandeira amarela? Você não pode contar com a bandeira amarela. Às vezes ela acontece e daí estraga os seus planos, né? A tua estratégia toda. Mas você não vai largar contando com uma bandeira amarela com 5 voltas para terminar a corrida. É coisa de corrida americana. Destaques aqui da prova. A primeira metade da prova, Christian, foi aquela prova mais tranquila lá, o pessoal meio que administrando o combustível. A McLaren, naquele momento, estava muito forte com uma estratégia de economia de combustível, Inclusive, na metade da prova, que passada, aquela do Tony na grama, né? Nossa! A quanto que você fez a conta? Ele 352. Ele passou quase 4 por hora. Na grama. Ele enfiou na grama como se fosse, sei lá, o Loeb, sabe? Ali e vai embora. Não tinha espaço pra ele ir. Então ele saiu muito mais embalado da 2. Ele falou, não dava. Tinham 2 carros do lado direito. Ele teve que se enfiar mais por dentro. E acabou passando o carro da Penske. O Big Mac. O Big Mac que tava defendendo a posição. Ele tava tudo por dentro. Ele meteu o carro na grama e mandou muito aquela hora. Mandou muito bem. A gente vai falar do Tony e do Elinho daqui a pouco aqui na parte final do nosso levantamento da Indy 500. Outro que andou muito, que acho que surpreendeu muita gente, foi o Ferrucci. Muito. Eu achei que o Ferrucci ia... Eu tinha certeza que ele ia andar em marcha ré, ainda mais um acerto Foyt, né? Vai ver, ele tinha um ótimo acerto para classificar lá na frente, que foi exatamente aquilo que ele fez, mas eu achava que na corrida ele ia dar ré, eu achava que ia ter algum problema de pit stop, claramente não teve. A Foyt, como equipe, atuou muito bem e ele estava entre os possíveis vencedores no final da prova. Andou muito. De uma certa maneira, eu gostaria de ter visto ele vencer também. A hora que ele começou a esquentar no final, eu falei, nossa, ia ser uma história tão legal pro Foyt, né? Mas acabou não acontecendo. Ele terminou num forte 3º lugar. E agora virar a página e partir para outra, né? E essa é a primeira vitória da equipe do AJ Foyt na Indy 500 desde o Kenny Brack em 99. Se ele tivesse ganho essa prova, o Santino Ferrucci. Agora, claro que a gente tem que falar dele, né? Grosjean, outra vez personagem, causando bandeira amarela. E também teve aquele toque com o Herta no box. Grosjean com Indianápolis só apareceu literalmente na hora da batida, né? Que ele não fez nada. E as 2 batidas, no caso, na saída do Herta. Mas o toque no box não foi culpa Não foi culpa dele. E isso daí foi culpa
do Hertha, desculpa, Do foi time. culpa do time, do mecânico do Hertha, que liberou, que soltou ele. E, meu, tem que estar olhando para trás. Ah, vai perder um segundo porque o outro tá entrando. Ainda mais... Da mesma equipe, né? Exatamente. Você falou tudo agora. Pô, vocês estão se comunicando, o pessoal da mesma equipe. E, meu, o pessoal do Hertha sabia que o Grosjean estava entrando. Então, meio que soltar o Hertha aquela hora foi, acima de qualquer coisa, foi falha da Andretti, eu achei. Agora, antes de entrar no talvez o lance da prova, a última questão também ali, será que o Palou, se não fosse aquele toque do Vicky nos boxes, mais posicionado à frente, estaria também naquela briga pela vitória? Na briga estaria, com certeza. Não, é engraçado você comentar isso, porque o jovenzinho, antes de começar a nossa gravação, estava exatamente comentando da mesma coisa. Ele falou, uau, eu fiquei impressionado ele como caiu ele para andou. último, né? Sim. E ficou em sexto, sétimo na corrida. Então, Não, em poucas voltas, né? Ele voltou rápido. Não, ele voltou muito. De todo mundo que foi para trás... ele foi o único que voltou daquele jeito. Isso, daquele jeito, concordo com você. O Dixon voltou, mas levou muito mais tempo, porque o Dixon teve problema logo no começo da corrida, daí ele voltou para frente, mas ele levou praticamente a corrida toda para voltar para frente. O Palou não, voltou rapidinho. Ele tá com o carro muito bem acertado. Tanto é que quando deu o incidente, quando eu fui ver os resultados, eu falei, ué, o que ele tá fazendo ali em sexto, sétimo? Tipo, achei que ele ia terminar em 20º, alguma coisa, sei lá. Ele ficou, enfim. Não, acabou em quarto. Foi quarto? Foi quarto. Então Ele ele acabou em foi quarto e daí o Dixon foi quinto ou sexto? Foi sexto? Foi sexto. Sexto, né? Ele foi então. quarto. Então, Eu lembro que era mais pra frente. Ele tava, tipo, no enquadramento, ele e o Ferrucci ali atrás, depois do... e da de relargada. repente, se não tivesse tido aquelas 3 vermelhas no final da corrida, talvez ele teria tido mais chance. Sim. Porque faltando 20 voltas, você vem no embalo, você pega o vácuo de um, o vácuo do outro, você tá com o carro bem acertado, de repente ele teria... Eu acho que os 2 carros mais fortes no final da corrida era do Palou e do Pato. O Palou não teve tempo suficiente para conseguir recuperar e o Pato foi o Pato. Esse é o lance da prova que eu queria. Pato e o Ericsson ali. O que você O achou? que você achou? Até explicar o contexto, o Pato era o líder da prova, na relargada cai pra terceiro. Cai para terceiro, E aí que ele não era a melhor coisa do mundo largar em primeiro, né? E a gente sabia que aquela podia ser uma relargada, era um 9 pro final, não sabia se ter mais, não, então bateu um desespero no Pato, tá fugindo. Eu achei que teve um pouco do lance de desespero, porque o Pato tinha perdido para o Ericsson no ano anterior, mas a hora que o Pato enfiou por dentro lá na 3, primeiro que ele já saiu do vácuo do Ericsson, Abanando. exatamente, ele já quase rodou pro lado de fora da pista na reta, né? Então você vê aquele senso de urgência dele e também agressividade. A hora que ele se enfiou por dentro, com a câmera olhando de frente, parecia que estava lado a lado. Agora, quando eles mostraram o in-car do Pato, ele claramente estava meio carro atrás do Ericsson. Para defender um pouco o Pato, o Ericsson desceu um pouco demais. Ele não deu aquele espaço que ele deveria ter dado Mas pro faltando Pato. 10 voltas, você tem que vir um pouco... Exatamente. Não, e fora que se você for o Ericsson, você vai fazer o quê? Você vai ficar do lado de fora, você vai pisar Pega na pneu sujeira. Exatamente, você vai pisar na sujeira e daí esquece, você não vai voltar nunca mais. Tanto que vai bater. o Pato toca um pouquinho na grama na parte interna, os dois quase se tocam e o Ericsson também ali teve que se desdobrar pra não bater. Sinceramente, eu achei que foi incidente de corrida, porque ninguém vai tirar o pé no final. Meu, Indy 500 at stake, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai, ok, eu vou dar espaço para ele, ou senão o Pato vai falar, eu não vou enfiar por dentro, porque de repente eu vou subir na grama e posso bater no Ericsson. Vai pro tudo ou nada. Eu acho que o Pato mentalmente se perdeu um pouquinho pelo fato que ele na relargada, ele já não largou tão bem, então ele tomou 2 passadas antes da curva 1, ele voltou para terceiro, isso daí não foi legal, e daí ele foi pro tudo ou nada. Meio afobado demais. Meio afobado demais. Agora,
ok, e isso foi a parte mais importante. Agora, falando de um detalhe pequeno, onde eu acho que ele realmente se perdeu foi a hora que ele saiu do centro médico e foram entrevistar ele. Ele falou, não, porque agora o Erickson tá na minha lista negra e essa daí eu não vou esquecer, eu vou pegar ele na próxima. Pato, confia em mim, pega ele, mas você não precisa falar pro mundo que você vai pegar ele. Porque o dia que você pegar ele de novo, ele vai saber por que você tá pegando ele. Então, segura com você. Não precisa ficar anunciando pra todo mundo, entendeu? Não tem sentido nenhum. E eu acho que é desnecessário, porque assim, não é que... Nossa, o cara jogou o carro de propósito. Os caras estão disputando uma Indy 500, exatamente. Faltando mas cabeça quente, 9 voltas. O cara perdeu uma Indy 500 faltando 10 voltas. A cabeça tá 1 milhão, né? E concordo com você, mas é aí que tem, de repente, a diferença dos mais experientes e do menos experiente, que, pelo amor de Deus, tá? O Pato, um cara de enorme talento, fora do comum, provavelmente... É um dos grandes candidatos ao título, que vai chegar na última corrida disputando o título, eu tenho certeza disso, mas eu quis deixar bem claro, entendeu? Isso daí é um negócio muito pequeno, não precisava ter falado aquilo lá, eu acho que ele tem que pegar o Erickson, porque o único jeito de fazer outros pilotos, se ele realmente achou que o Erickson errou, aprender é aquilo que inclusive a gente já comentou sobre isso. Às vezes, fica quieto na sua... Porque a hora que você pega o cara de volta, o cara sabe que foi por causa daquele lance lá de Indianápolis. E tem outro fator também, que lembra que foi uma relargada, essa relargada que ele perde as 2 posições, foi aquela relargada que foi abortada antes. Porque ele faz uma relargada que ele ia disparar. Muito boa. Muito boa. Isso. E aí abortaram porque o pessoal lá atrás ficou, tipo, se posicionou errado, então abortaram a relargada. E aí na seguinte foi onde aconteceu a confusão. Aliás, uma relargada depois do grande susto da prova, foi aquele acidente do Rosenqvist, que ele roda, o Kirkwood passa ali do lado dele, a roda voa por cima do alambrado. Felizmente não acertou ninguém nas arquibancadas, mas acertou um Chevrolet Cruz branco. Vou até pegar o nome era de uma moça o carro ali. O pessoal levou ela ela saiu, tirou foto... Não, tirou foto e tenho certeza beijou que ela o tijolo. Não, que ela nunca mais vai arrumar aquele carro, né? Não, eu não arrumaria o carro. Vou até pegar o nome da... Deve estar no museu já da Indy. Deram o presidente do Indianapolis Motor Speedway, levou ela pra casa depois, tava toda feliz da vida. Eu ia pegar o nome exato da moça. É a Robin Matthews. Ela é moradora de Indiana, ela levou o carro, estacionou. Claro que a gente tá dando risada aqui hoje porque tudo acabou bem, né? Exatamente, porque não aconteceu nada. Porque, Thiago, vou ser sincero, a hora que eu vi aquela roda voando com aquele pedaço de braço de suspensão ainda preso na roda, a primeira... Eu não falei no ar, tá? Mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi... Eu falei, nossa, eu tô com medo de pensar qual que é o fim dessa roda aí. E, como você mesmo disse, ainda bem que não aconteceu nada. Eu acho que se tivesse acontecido algo grave, a gente não teria visto um final de corrida ontem. Não. A corrida ia acabar na vermelha. Ia acabar na vermelha e a gente ia ter um vencedor que na hora ia ser o Ryan Hunter-Reay, que estava liderando a prova. E ele teria vencido a prova com sei lá, 180 voltas, 175 voltas. Ia ser um anticlímax, não pela vitória do Hunter-Reay, mas total. Por tudo. Pela tragédia que teria acontecido. Por tudo, exatamente. E com certeza o pessoal lá no Indianapolis Motor Speedway vai estudar, aumentar alambrado, coisa do tipo. Claro que sempre acontecem esses estudos, aquela grade tem uma altura, não porque eles acham que é legal ter aquela altura, tem todo um estudo. Lógico. Em função do histórico, mas com certeza vai ser reforçado. Mas realmente, a primeira imagem que a gente vê, né, assim, o pneu tá indo na arquibancada. Falei, nossa, foi pro meio da arquibancada. Aí no segundo eu falei, eu acho que foi pro vão que tinha. Mas aí tinha um trailer, falei, só falta ter caído. Aí, mano, foi direto no carro ali e tinha da moça. Arquibancada, vão no meio, arquibancada do lado e hospitality em cima. E um pessoal embaixo ali, em cima do carro. O pneu foi bem no vão. Foi no vão de tudo. Foi impressionante. Ainda bem. Felizmente tudo certo. E nós tivemos aquele final de prova espetacular ali com o Newgarden conseguindo a vitória. O Newgarden que sonhava tanto com a vitória. A 19ª vitória da Penske nas 500 milhas de Indianápolis. Até o Roger brincou. Nas últimas 2 voltas eu esqueci que eu era o dono da pista e eu tava torcendo pro meu piloto. Grande racer, que é o Roger. Falando em racer,
foi a última prova do Tony Kanaan, as 500 milhas de Indianápolis. Ele acabou na 16ª colocação, o Elinho foi o 15º. Até uma coisa legal que os dois acabaram falando, que na última volta os dois estavam brigando. Claro que não era pela posição que eles queriam, mas acho que foi um fim de carreira pro Tony na Indy bem interessante, por isso que no final eu fiquei ali disputando curva a curva com o cara que ficou esses 20 e poucos anos me acompanhando. Os dois praticamente cresceram juntos e foram arqui-rivais em várias categorias diferentes, aquela situação de amor e ódio várias vezes, e dois grandes campeões. Um definitivamente está se despedindo das pistas de Indianápolis, né? Ainda vai estar batendo roda com você aqui na Stock Car, e o outro, eu ainda acredito que ele tem um pouquinho mais de lenha para queimar em Indianápolis, e quem sabe se ele sentar num carro bom, ele não consegue levantar esse 5º título dele. Teve uma hora na corrida, a hora que ele saiu lá de trás, ele relativamente rápido foi para frente e logo, acho que umas 50 voltas, 70 voltas de corrida, ele estava em 12º. Ele deu uma acendida legal. Eu falei, uau, para ele já estar em 12º, era promissor. Nessa altura da prova era bem promissor. E daí, por um motivo ou outro, ele não conseguiu ir para frente. Logo depois desse momento que ele estava em 12º, ele acabou tendo blister no pneu externo traseiro. Ele deu uma salvada na 1, que ele ficou de lado, ele não bateu pela experiência e pelo talento, tenho certeza disso. Ele deu uma salvada legal, acabou perdendo 6, 7 posições logo depois dessa, e o pessoal da equipe dele chamou ele pro box, ele trocou de pneu, voltou, mas até ele parou completamente fora de hora. Ficou uma volta atrás. Ficou uma volta atrás, exatamente. Mas o Elinho, definitivamente, em Indianápolis ainda tem história para fazer, e eu espero que o ano que vem ele volte num carro bem competitivo. O Tony, eu falei ontem na transmissão, vou repetir hoje, toda vez que eu pelo menos lembro do nome Tony Kanaan, eu associo ele com Indianápolis. Ele só teve uma vitória naquela pista, naquela corrida, na corrida mais importante do ano, mas ele sempre andou bem lá, ele sempre andou de uma maneira muito agressiva, ele sempre se entendeu muito bem naquela pista, ele sabia por que às vezes que ele estava andando rápido, e ele também entendia o que faltava no carro quando ele não conseguia andar tão bem. Então, grande carreira, grande campeão, um amigo, e falar o quê? Parabéns, Tony, por tudo que você fez, e partir para a próxima fase da vida. Próxima fase que é dividir roda com você na estoque, né, Nelsinho? Falta só ele arrumar um carro bom, né? Mas não vai dar moleza para ele, hein? Quando ele arrumar um carro bom, com certeza ele vai estar batendo roda com a gente lá na frente. Mas é isso, a gente acompanhou muito ele pelas TVs, até o carrinho dele aqui, ó, é um carrinho que estava lá em casa durante muitos anos, e tá aqui com a gente hoje, então parabéns. Não, e bem lembrado, desde o primeiro episódio nosso, hein? Desde o primeiro episódio nosso, o carro dele tá aí. Era um carro do Franchitti, que tá Não, ali, o carro né? do Franchitti está aqui atrás. Ali atrás. Carro dele, eu tenho o carro do Vitor Meira, e eu tinha uns 4 carros lá em casa, sei lá em Brasília, que eu trouxe pra cá. Mas é isso. Bom, vou continuar. Quantos carros de coleção você tem? Ixi, já tive muitos. Eu acabei dando muitos porque eu colecionava todos os brasileiros, todos os meus. Chegou uma época que eu tenho uns 300, 400 carros, aí eu acabei... Não, mas daí você deixava onde? Na sua casa em Brasília? Nada, não tinha tudo exposto porque eu sempre fui cigano, né? Fui mudando de cidade, país a cada 3, 4 anos. Então, hoje em dia tá meio espalhado. Tá entre Brasília, São Paulo. Eu tenho uma própria fábrica de carrinhos, né? Então, mas só tenho guardado os meus porque, cara, é muita coisa. Um dia eu vou ter um espaço para colocar e conseguir expor tudo, mas... tem muita caixa guardada desses carrinhos. Eu gosto muito de modelismo, né? Não só de carrinhos, como de cidades, Lego, essas coisas. Eu acompanho muito no Instagram, essas coisas. Modelismo de cidades pequenas. Sei lá, não sei por que eu tenho uma
fascinação um pouco por isso, então... Mas voltando ao assunto, né? Parabéns, Tony, pela sua última prova. Queríamos ter visto você um pouco mais na frente lá, o carro não ajudou muito esse final de semana, mas agora tem a Stock Car aí pra gente terminar com ainda alguns anos de estoque pra você brincar com a gente. Onde que é a próxima corrida do estoque? Cascavel. Opa, Cascavel tem um bacião lá, hein? Reasfaltaram a pista, então... A pista inteira? Pois é. Faz muitos anos que não tinham feito isso, acho que talvez desde a sua época, eu não lembro. Na verdade, reformaram o autódromo, né? Que a reta era a reta dos boxes. Era aquela atrás, descendo. Aí fizeram agora depois da 1, né? Não, mas logo depois da 1 já faz alguns anos que já é assim. Que passaram o box logo na minha depois da 1. época de Fórmula 3 era antes, né? Então, era no mesmo lugar que era isso, na minha aí época. Passaram pra outra reta. Mas agora reasfaltaram tudo, fizeram zebra, eu não sei, eu não voltei pra lá. Parece que a pista tá bem melhor agora. Que tava com asfalto bem... Mas asfaltaram depois da corrida do ano passado? O ano passado não teve corrida lá, eu acho. Em Cascavel? Estoque? Eu acho que não teve. Posso estar errado, mas eu acho... Tenho quase certeza que não teve. Foi o ano anterior. Aliás, falando disso, teve um acidente na Turismo Nacional, vocês viram? Eu vi. Que os caras capotaram. Eu vi. Nossa, aquilo foi... Foi em Cascavel, né? Não, foi em Tarumã. Tarumã. Foi surreal aquilo ali, nossa. E eu acho que deram uma bandeira preta pro cara que causou, mas foi um pouco um incidente de corrida, né? O cara veio... Esses carros, eles não andam reto, né? Eles vêm meio assim, né? E o cara veio e deu um toquezinho que causou aquele tumulto todo lá. Mas rapidamente que eu vi, não pareceu ser uma coisa totalmente... culpa 100% daquele cara, fez de propósito. Não. O acidente de corrida, tava todo mundo andando muito perto ali, enfim. Mas não machucou ninguém, não, né? Teve um que demorou a sair do carro, né? Que eu li, mas, enfim, uma baita de uma porrada. Mas então, você ainda vai correr comigo lá na Cascavel de Ouro ou depois dessa batida você vai mudar de ideia? Cascavel de Ouro e Tarumã não tem nada a ver, né? Não, tem a ver um pouquinho, porque é turismo nacional, os carros são parecidos. Não, mas a gente... Então, mas daí você vai correr comigo, então, 3 horas de corrida, eu guio 1h30, se eu aguentar, que eu tô velho pra caramba, né? Sim. Não é isso que você vai falar? Não, todo mundo já sabe, não precisa falar. Uma curiosidade, você tem alguma prova que você gostaria de fazer, tipo a sua despedida do automobilismo? Que nem, por exemplo, o Tony escolheu Indianápolis, o Christian escolheu Daytona. Tem alguma que você... Não, nunca pensei nisso. Nunca pensou? Não. Eu já sei o que ele vai falar, porque eu tô muito longe disso daí ainda, por isso que eu nunca pensei, né? Não, sei lá, às vezes começa a pensar, não sei. Não sei. E o assunto miniatura é legal também ali, se vocês tiverem curiosidades aqui, a gente pode falar um pouco mais sobre miniaturas. Eu tenho uma coleçãozinha pequena por exemplo, da NASCAR, de todos os campeões que eu narrei, ou comentei. Então falta só o Larson, o último que eu não fiz, mas eu tenho de todos os que eu comecei a... Mas o Larson é bem fácil pro teu sócio arrumar ele. Se tiver de 2020, inclusive ele tava lá, em Indianápolis. Ele vai correr ano que vem, né? Que ele vai correr o ano que vem. Então, acho que ele tava tentando entender. Deve ter saído na metade da prova. Voaram ele se voou até Charlotte e acabou não tendo corrida. Vai rolar hoje. Não, hoje, é até legal o que o Chris fala, porque hoje a gente não tá fazendo o programa ao vivo como na semana passada. O nosso programa hoje é gravado na segunda-feira de manhã, então nós não vamos falar de Charlotte exatamente por isso. Sei que os NASCARzeiros vão ficar, vocês não falam da NASCAR, não sei o que lá, mas a gente não viu a prova, até porque a prova vai acontecer depois da gravação do programa, a gente não consegue prever. É a segunda corrida mais importante do ano da NASCAR ou a terceira? Eu acho que é a segunda. Tá, vamos colocar em ordem aqui. Daytona... Só para imaginar, a corrida é mais longa que Indianápolis. São 600 milhas. Então, é isso que o Kyle Larson vai pegar o ano que vem. Ele vai fazer a double, né? Ele vai fazer a double. Que eu me lembre, Tony Stewart, Robbie Gordon, John Andretti. Foi o primeiro. Foi o primeiro a fazer o double? 93 ou 94. Então, ele, o Tony Stewart... Inclusive, o Tony Stewart teve uma que ele estava em terceiro em Indianápolis, começou a chover, e daí não sabia se ia voltar, se ia secar a pista a tempo ou não. Daí acho que acabaram cancelando a prova, então ele terminou em terceiro, mas existia a chance dele cair fora de Indianápolis só para fazer daí a Coke 600. O Robbie Gordon uma vez saiu. Uma prova que o Robbie Gordon ele largou, aí choveu, ele saiu da prova, atrasou, ele saiu, ele foi e voltou. Ele foi pra Charlotte e largou a prova da Indy. Alguém entrou no lugar dele.
Então, mas daí alguém entrou no lugar dele. Eu acho que no caso do Tony Na NASCAR, Stewart... não, alguém entrou no lugar dele na NASCAR, depois ele voltou. Alguém entrou no lugar dele na Indy. Ah, na Indy. Na Indy. Tá. Na Indy. E o último que fez a double foi o Kurt Busch. 2014. Eu tinha esquecido dele. Foi o último que fez. Que inclusive me surpreendeu em Indianápolis. Foi muito bom. Foi sexto ou nono? Foi top 10, com certeza. Não, mas andou bem a corrida inteira para alguém que tem zero experiência com monoposto, né? Então, bom, você sabe muito bem disso daí que guiar o NASCAR é completamente diferente de guiar um carro de Fórmula. Foi bem. Então é isso, pessoal. Nosso Pelas Pistas vai ficando por aqui. Semana que vem a gente então coloca um pouco mais sobre o desempenho de Charlotte, mas antes de ir embora, claro que vai faltar o quê? Nosso bolão. Grande Prêmio de Barcelona, já que foi um fracasso. A Cal nem pegou o resultado porque a gente foi horrível. Não. Ó, eu só gostaria de lembrar os dois jovenzinhos aqui que eu não acertei tudo, mas eu acertei a pole e acertei o cara que ganhou a corrida, né? Eu também acertei a pole. Não, mas isso aí era muito fácil, né? Então por que você não falou o Max? Porque a gente queria fazer uma coisa diferente, né? Ah, tá. Exato. Eu falei, eu vou querer ganhar sozinho, não quero dividir. Barcelona vai ser fácil, é Max, Pérez e Hamilton. Ó. Isso porque vai ser fácil. Fácil, pole e vitória. Pole e vitória é fácil. E aí? Max, pole, Max, vitória. Eu vou... Pérez e Alonso. Bom, você vai exatamente naquilo que eu ia falar. Você teve a chance de falar primeiro. Eu gostaria que o Alonso continuasse na mesma tocada que ele tá vindo. Então eu vou Max, pole, Max, vitória, Alonso e Pérez. É possível. É difícil, é muito difícil, porque o Alonso não tem o mesmo ritmo lá das duas Red Bull e eu acho que o delta em Barcelona é bem maior do que Mônaco. Mônaco, ele consegue tirar essa diferença. Então é isso. Você já pode mandar o seu palpite também nos nossos comentários, no nosso chat, nas nossas redes sociais. E semana que vem a gente volta com mais um Pelas Pistas. Nelsinho, Christian, você, todo mundo aqui, nesse que é o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu pela companhia. Semana que vem tem mais Pelas Pistas.